Graça e paz seja multiplicada na vida de cada servo, serva, ouvinte, ou você que vai se deparar com esta palavra e talvez ainda não parou para tirar um momento para ouvir o que é de Deus. Eu estou aqui neste momento como servo do Deus vivo, como alguém que é totalmente grato pela libertação, para ser um canal de Deus, um canal de bênção para a sua vida nesse instante. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade, a esse Deus, primeiramente a você que está até me acompanhando, tem visto, tem assistido os vídeos, tem entendido que é Deus que está me dando essa palavra, esse presente tão maravilhoso que é essa palavra gloriosa desse Deus. E até então eu tenho me sentido alimentado mediante aos versículos que, embora eu não saiba qual é o versículo do dia seguinte, me deparo com este versículo. E ao me deparar com um versículo do dia seguinte, que é o alimento espiritual para a nossa alma, assim como o nosso corpo precisa do alimento material para manter o nosso corpo, a nossa alma também precisa do alimento espiritual. Então esta é a nossa responsabilidade. Eu digo nossa, porque deveria ser de cada um ser existente. Mas mesmo assim, dizendo nossa, é porque existe muitos na mesma linha de pensamento, que é para levar a você uma palavra onde você irá ser confrontado com a palavra, que é a palavra do nosso Deus. Então, a você que já se inscreveu neste canal, você pode encontrar, até mesmo você se inscrevendo, você pode ver os vídeos, onde tem ali os vídeos com várias mensagens, vários títulos, e de repente uma mensagem daquela que você, ao se deparar e você vendo o que você está passando, você pode até então clicar e você ouvir esse vídeo. Eu tenho certeza de que Deus, no momento em que me coloquei aqui com o propósito de o adorar, de dar a Ele a honra de que lhe é devida, você encontrará uma palavra nesse sentido, desse alguém que é totalmente grato pela libertação e que adquiriu uma experiência no decorrer da caminhada pela qual eu estou tendo até os dias de hoje. Hoje, com mais maturidade, hoje, com uma experiência a mais no decorrer da minha vida. Então, eu sou grato a Deus. A você que ainda não se inscreveu, você se inscrevendo, vai lá, você vai ver todinho ali os vídeos, você pode ver, né? Você pode ver ali. É que eu não estou com os títulos aqui agora e não há como eu olhar esses títulos e falar para você, mas você clicando, você pode ver e você vai se deparar. De repente você está passando por um momento tão triste na sua vida e uma palavra, essa palavra, assim como tantos outros títulos e tantas mensagens ditas por servos valiosos, por servos que estão ali se dedicando, dando o seu melhor para contribuir e compartilhar com você o que Deus tem a cada dia para nossas vidas. Mas para isso, há uma necessidade de estarmos ligados, como foi ontem, da videira. Então hoje o Senhor já
a devocional já vai falar de algo completamente diferente da mensagem que foi ontem. Embora seja em um outro texto da palavra de Deus, eu estou dizendo assim, porque mesmo se fosse no mesmo texto em qual a palavra, o Senhor concedeu o alimento no dia de ontem, seria diferente no dia de hoje. A palavra, ela se renova a cada manhã. Por isso, essa palavra, ela é viva e eficaz. Essa palavra é uma palavra viva, é uma palavra que nos dá a garantia, onde Davi expressando que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então essa palavra, sendo lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, nos orienta, podemos entender e certamente é com esse intuito que Davi chega a expressar, porque ele não estava andando em trevas, ali não tendo condições de ver por onde estava passando, porque a palavra, ela é luz. Então, se ela é luz, você vai estar sempre andando em claridade. Mas se você não tem a palavra, ou se você está andando de noite, você vai tropeçar. Então, embora seja de noite ou de dia, não terá diferença se não estiver com a palavra do nosso Deus. O versículo de hoje se encontra, da devocional diária, se encontra em Mateus, no capítulo 4, no versículo 4. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um que tem acompanhado. De todo o meu coração, você faz parte de minhas orações. Eu tenho intercedido e você que tem sentido algo diferente ao ouvir uma palavra que, na verdade, é uma palavra simples, mas de grande preciosidade. É algo muito precioso, que é a palavra do nosso Deus. Então, o texto de hoje, para você entender, está em Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Aqui são palavras do próprio Senhor Jesus. Mateus escrevendo, e Jesus, quando você se depara com uma Bíblia, com letras vermelhas, eu não sei expressar para você, orientar a você, mas ao se deparar com uma Bíblia que encontrará no Novo Testamento, com letras vermelhas, isto mostra que é Jesus falando, é o próprio Senhor Jesus. Então, nós deparando com esta palavra e com essa parte na qual encontramos com vermelhas, não vamos ter dúvida de que estamos recebendo orientações vinda do alto céus, ditas pelo nosso próprio Senhor Jesus, que é o Deus encarnado. É onde o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça. Então, louvado seja o nome do Senhor. No princípio era o Verbo. E se nós olharmos para a Bíblia, no Novo Testamento, em João inicia. No princípio era o Verbo. E em Gênesis, nós vamos ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, sempre há um princípio. Um princípio para quê? Um princípio para que tudo dê luz, para que tudo nasça.
né? No princípio, quando eu nasci, eu não sabia de nada. Eu não sabia, apenas queria mamar. Uma criança, quando nasce, ela só pensa no quê? Em mamar, chorar. Não é verdade? Então, nós olhando dessa forma, no princípio, nós até então, até passarmos a entendermos por gente, por pessoa, por gente, entender por gente, levou um tempo para que nós viéssemos a pensar dessa forma. E ao iniciarmos, ao termos noção de que hoje somos o que somos, ou se pensamos da forma que pensamos, houve também um princípio. No princípio, eu não pensava assim. No princípio, eu não pensava assim. Qual foi o princípio? No princípio, quando eu passei a entender por gente, eu era criança. Então, quando eu era criança, eu agia como criança. Eu brincava, eu fazia as coisas de menino. Como diz? Quando eu era menino, eu agia como menino, eu fazia as coisas de menino, de criança, Então, hoje, no princípio, foi assim. E foi passando, tivemos etapas na nossa vida. E essas etapas, na verdade, nós precisamos entender que muito daquilo que estamos passando, embora seja no deserto, embora seja na bonança, embora seja em a área que for, na área da enfermidade, na área do desemprego, na área em que você se adquire uma família, na área, no princípio, quando você é pai pela primeira vez, a alegria que você sente, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar e colocar numa balança, no princípio. Mas aqui, olhando, o Senhor me leva a falar desse princípio mediante a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde nós vamos deparar aqui. Agora, Jesus é tentado pelo diabo, mas no princípio, quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de vós, foi ali, aquele no princípio, ele nasceu numa manjedoura, como criança, como ele se tornou homem. Ele nasceu na forma de homem, que é a nossa forma, onde nós, ao sermos criados, e quando Deus faz o homem, cria o homem, ele disse para Jesus: façamos o homem à nossa imagem e também a nossa semelhança. Então, para você entender que ele foi necessário, na plenitude dos tempos, o Senhor envia o teu Filho, que é Jesus Cristo. De que forma? Na forma humana, onde ele nasceu, cresceu, foi criança. Então, no princípio, foi dessa forma. Mas Jesus cresceu aos 10 anos, era uma criança, mas já estava no meio dos doutores da lei. Estava entre os doutores, aprendendo e desde já, sendo Deus, já aprendendo, se interessando pelas coisas de Deus. Ao que há necessidade, a maior necessidade que temos e precisamos é reconhecer que somos humanos e sim, feito à imagem e semelhança desse Deus que até então é aquele que se faz presente. Não somente aqui, não somente hoje, não somente amanhã, mas sim para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Esse é o Deus ao qual nós estamos passando, procuramos. Eu falo nós. Quando estou referindo nós,
Eu digo todos aqueles que estão seguindo a palavra de Deus como ela é e tem passado essa palavra como a palavra é de fato. Então isso mostra que, como humano, Jesus, ele teve os momentos, em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado. Porém, em nada ele pecou. Esta é a grande diferença de que nós fomos feitos. O homem criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então fomos feitos à imagem, à semelhança de Deus, à imagem de Deus. Então precisamos entender de que esse Deus é um Deus zeloso e ele gosta de ser adorado. Então precisamos tirar esse tempo para dizer: Senhor, o Senhor é o Deus no qual eu vivi esse tempo, tanto tempo da minha vida. Talvez você, jovem, não viveu tanto tempo quanto pessoas com mais idade possam dizer. Mas há muitos jovens que se amadurecem tão rápido, que a gente já vê aquela mente amadurecida, que ele fala: oh Deus, obrigado, Senhor, por te conhecer. Oh Senhor, obrigado. Eu estava vivendo uma vida, não tinha noção. Eu não fui, o meu pai não passou nada dessa forma para mim, não me ensinou, não falou que o Senhor era, a palavra do Senhor era tão boa, tão orientadora. O meu pai não falou para mim, ninguém não me orientou. E hoje, eu aqui, ao me deparar com essa palavra, eu me lembro de Jefté, que ele, ao meditar, ao se deparar com a Bíblia Sagrada, com o canon bíblico, então ele reconhece a Bíblia, ele reconhece a palavra de Deus e ali passa a ser fortalecido. Até então, onde muitos vão lá até ele, onde no princípio desprezavam a ele e depois procuraram a ele, porque era um homem valente, e apesar de valente, tinha um coração voltado para Deus, que ele se depara. Então, independente de idade, você pode se deparar com essa palavra, se amadurecer, independente da idade, e você falar: hoje sou feliz porque tenho Jesus no meu coração. Hoje sou feliz porque tenho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, tudo isso na palavra nós vamos deparar com um texto de alguém que estava na condição humana, que até então, esse alguém que estava na condição humana, foi levado ao deserto. E foi levado ao deserto com um propósito. Olha só, ele foi levado ao deserto com um propósito. Qual foi o propósito? Para ser tentado pelo diabo. E ao ser tentado pelo diabo, ele deixa orientações para nós, que nós também podemos passar pelo deserto, passamos por dificuldades, enfrentamos lutas e não vamos estar isentos dessas lutas enquanto vida o Senhor nos conceder. Mas há uma necessidade de sabermos explicar para aquelas situações pelas quais iremos deparar e não sabemos quais serão. Embora hoje está tudo bem, você está bem, mas amanhã você pode estar mal.
Aí você precisa ter alguém a quem recorrer. E uma das primeiras coisas, sendo ela a enfermidade, sendo ela o desemprego, sendo ela, independente da área que for, você vai recorrer, você vai precisar de recorrer a alguém naquele momento pelo qual você se encontra ou se encontrará no deserto. Você pode ter o que for, mas se você não tem Jesus, você não tem como recorrer se o seu coração não se voltar para esse Jesus. Há uma necessidade de ter esse entendimento. É o que o Senhor espera, porque a vontade de Deus é que ninguém venha se perder, e sim, que todos venham chegar ao pleno conhecimento dessa palavra. Essa palavra que até então é rica, essa palavra é valiosa. Então, palavra de Deus para os nossos corações. Estou aqui fazendo uma introdução para entendermos que, como homem, ele foi levado. E ao deparar com a situação, o que ele diz, o que ele nos ensina, mostrando como devemos fazer e não fazemos. E em Tiago, a palavra é bem clara. Tiago 4,17. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto ele está pecando. Ele está pecando. Então, se eu sei que eu devo fazer o bem, se eu deparo com uma dificuldade, sei que preciso recorrer, confiar, estar com a minha confiança completamente depositada, não em um banco, não em um seguro de vida, porque o maior seguro é a segurança de vivermos eternamente que o Senhor Jesus nos dá, que Ele nos garante essa vida eterna. Então isso tudo é muito bom nós entendermos, que você pode ter o que for, mas caso você não deposite no banco certo, no local certo, eu estou dizendo sim para que você tenha um entendimento, que talvez você pode ter preferência por um banco, tem preferência por isso, por aquilo, mas a sua preferência, a minha preferência, a nossa preferência, a nossa prioridade, primeiramente, é o reino de Deus. Porque ali buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você só poderá ter acrescentado na sua vida se você estiver buscando, colocando, depositando em Deus a sua confiança, entregando a Ele o teu caminho, na certeza de que o mais Ele fará, e você receberá com juros, caso você deposite no local certo. Caso contrário, você pode ser até decepcionado e perder aquilo que você depositou. Mas quando você deposita a sua fé nesse Jesus, tenha certeza, saiba-se disso, tome conhecimento, independente da idade, você se tornará uma nova pessoa, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo se fez novo, então tudo se fará novo. Esta é a convicção que precisamos ter, a confiança, em nome e por amor de Jesus. Então, olha só, Jesus, quando foi levado ao deserto, estou 24 minutos já, fiquei só na introdução, e o texto é: ele, porém, respondendo, disse, está escrito, não nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
diante de tudo que o Espírito Santo, que por mim mesmo não teria condições de falar se não fosse o Espírito Santo e de estar ligado com esse Deus, eu falar tudo o que falei na minha cabeça, por minha cabeça. Não tem como. Ninguém. E muitos até então usam a palavra de Deus como pretexto. Usando a palavra, decoram a palavra, pegam um texto isolado e aquilo ali é um pretexto para virar heresia, para se tornar uma heresia. E muitos têm pregado, muitos têm seguido aquelas heresias que na verdade já está dizendo heresias. Não condiz com o que Deus espera que você venha a focar, colocar o seu foco. E você até acredita numa fé materializada, onde você, para entender que é Deus, você é preciso pegar em alguma coisa. Pegar alguma coisa para você ver. Leve para sua casa esta coisa, leve esta coisa para sua casa, leve essa rosa, leva isto. Você sabe do que estou falando. Você sabe do que estou falando. E não é assim. Não é assim. Não é assim. Porque Deus, Ele é um Deus eterno, é um Deus poderoso. Onde, já está dando 26, eu queria escorrer um texto falando de Paulo, quando ele vai pregar em Atenas, que se depara ali com vários altares, com vários deuses. Ele vê ali um Deus desconhecido. É esse Deus que o apóstolo Paulo mostra para aqueles a quem ele é um Deus desconhecido. Eles não estavam vendo, mas ali o apóstolo Paulo, ao transmitir a mensagem, ele mostra que é um Deus que você não pode apalpar. Você não pode apalpar, mas você pode invocá-lo. Amém? Aqui eu não quero chegar a 1 hora, quero parar nos 30 minutos, então quero só continuar aqui. E eu procurei uns versículos pela manhã, que eu gosto de levantar bem cedo, e nesses versículos, referente hoje ao deserto, eu vou colocar como título, qual tem sido o seu deserto? Ou qual é o seu deserto? Vou colocar o título que o Espírito Santo me tocar, eu colocarei referente ao deserto. Então, o deserto, há várias formas de encarar o deserto. E quais os tipos de desertos existentes? Vamos colocar assim, quais os tipos? Porque há vários tipos de deserto. Tem aquele deserto que você se retira, nós vamos ver aqui, e nós vamos ver em Marcos, no capítulo 1, versículo 35, vamos ver dessa forma. De madrugada, quando ainda estava escuro, isso aqui é um deserto. Primeiramente, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ali ele ao se deparar, ao ser confrontado, ele apenas orienta-nos, ensinando-nos a dizermos e confiarmos de que está escrito na palavra de Deus, como Jesus disse. Mas aqui é um outro deserto, onde ele, de madrugada, Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Aqui já é um lugar deserto. E para esse lugar deserto, onde ficou orando. Então, nesse deserto, primeiro ele no deserto para ser tentado. E aqui ele se retira para um deserto, para um lugar deserto, para falar com o Pai. Marcos 1,35. E aqui Isaías 40, versículo 3,
ele vai dizer assim: uma voz clama, no deserto preparem uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. 43. Aqui já é um outro tipo de deserto, onde Isaías mostrando, ele diz: uma voz clama, uma voz clama. Então é o Senhor clamando, uma voz clama. No deserto preparem o caminho para o Senhor. No deserto uma voz clama: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías 43. Aqui também tem mais, amados. Mateus 3, 1 ao versículo 3, ele diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando onde? No deserto da Judéia. Há vários desertos, no deserto da Judéia, mas você pode estar no deserto da solidão, no deserto da reconciliação, da separação, no deserto da perca, no deserto, tantos desertos. O Espírito Santo pode colocar em teu coração e você entender e você se deparar com o deserto no qual você está passando. Você sabe qual é o seu deserto, mas para você encontrar forças e dizer para aquele deserto pelo qual você está passando, enfrentando, até então, foi necessário você ir mediante talvez uma escolha que você fez no passado, uma forma que você semeou, e hoje você se depara no deserto mediante ao que você semeou, colhendo o que você semeou. Então você precisa estar procurando alguém que teve e está com você e quer te ajudar, quer fazer com que você venha enfrentar, dizendo que está escrito, como está na palavra do nosso Deus. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Aí é um deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E hoje, mais próximo ainda. João Batista, naquele tempo, ele estava pregando e dizendo: o reino dos céus está próximo. E hoje, para termos ideia, esse reino está mais próximo, porque está se cumprindo a palavra e o princípio das dores. Eu não posso falar se já estamos no princípio das dores, mas porque não sou assim um estudioso, assim de forma como há os estudiosos, eruditos da palavra de Deus, que sabem se detalhar. Aqui eu estou trazendo o simples, aquilo que o Espírito Santo dá, mas o princípio das dores. Nós estamos vendo como está cada vez ficando mais difícil. E quanto mais difícil, agora muitos estão esperando melhora, não vai ter melhora. Daqui para frente, há uma necessidade de você entender, se você está com Deus, se você reconhece a Jesus, ou ainda não reconheceu, é tempo de você fazer isso agora, porque o tempo é agora, é o hoje, não é o amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Se Deus não nos permitir, o amanhã pertence a Deus. Então, João Batista fala: o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Mateus 3, 1 a 3. Vou ler só mais dois e aqui eu ponho um ponto final. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É onde vem o texto que também está falando do deserto, no qual ali eu pude fazer a introdução e o Senhor vem
pela confirmação, eu parando justamente em versículos relacionados ao deserto, e não poderia estar fora esse deserto no qual Jesus foi levado para ser tentado. E aqui, esse está em João 4:1, onde eu não li o início, mas está lá. Marcos 6:31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Deserto é um lugar de descanso também. Se nós formos olhar aqui, olha só, Jesus disse: venham comigo para um lugar deserto, para um lugar deserto. Olha só, meu amado, que vontade de discorrer nessa linha de pensamento, mas é o alimento de hoje, assim como tem mais para frente, e você pode anotar Deuteronômio 8:2, você pode ver também em Números 14:22-3, eu não quero chegar a 1 hora. Eu coloquei o limite, já cheguei aos 36, não paro nos 30 minutos, mas eu vou procurar fazer para que você possa vir até o final. E você que tem ido e tem entendido a palavra do Senhor, deixa o seu like, deixa um sinal de que essa palavra está indo de encontro com a sua vida e você tem sentido mudança. Para isso é que o Senhor Jesus veio, para desfazer as obras do diabo, que até então é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Em nome de Jesus, que ele veio para desfazer. Então, só com Jesus você pode sair do deserto em que você se encontra. Não sei qual é o seu deserto, mas saiba-se, Jesus, ele é o Senhor dos senhores, é o Senhor do deserto, dos desertos também. Posso falar assim, não posso? Então, em nome de Jesus, que o amor desse Deus, a graça, você que não inscreveu, inscreva nesse canal, me ajude. E desejando ter uma mensagem, ver alguma mensagem que você vai se deparar com vários títulos, onde tem ali 200 e pouco, desde quando comecei, onde eu não tinha aquela experiência de falar em redes sociais, ficava assim um pouco tímido, mas hoje não, hoje é diferente. Hoje o Senhor tem me dado essa oportunidade. Sabe por quê? Porque um dia eu levantei a minha mão dizendo, naquele versículo de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Então hoje, se estou falando porque estou sentindo e estou sendo impulsionada e fui atendido, assim como disse Davi, uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, não. Esperei com paciência no Senhor, ele atendeu o meu clamor. Há vários versículos. Deus abençoe, que o amor desse Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a minha vida, minha família, com a sua vida, sua família, e com todo servo de Deus espalhado, com cada intercessor. Você que é intercessor, interceda, continue intercedendo pela vida daqueles que têm no seu coração ardendo para falar da palavra desse Deus. Que Deus abençoe e tenha um ótimo e maravilhoso dia na presença do Senhor. Fui. Deus abençoe. Fique na paz eu vou. Vamos ficar combinado assim. Eu oro por você. Eu posso contar com você orando por mim? Eu oro por você. Amém?